Meu cavalo precisa de um cuidado especial, arreamento pra montaria. Selaria Texas, o lugar ideal. Selaria Texas, Rua Benjamin Constante 752, quase esquina com Afonso Pena. Telefone 3221-8434. Selaria Texas. A galinha caipira, ela é uma excelente fonte de proteínas. A carne da galinha caipira nos fornece realmente muitos nutrientes importantes. E é por isso que eu decidi fazer essa curiosidade sobre a galinha da roça. Aquela criada mesmo no meio do mato com a maior simplicidade possível, sem exigir muita tecnologia. Até mesmo uma situação bem tranquila para que você possa entender. Nós estamos mostrando vários ninhos, várias situações que você, ao longo dessa curiosidade, você vai aprender sobre a importância e como se faz isso. Embora isso seja o trivial do dia a dia na roça, aqui na cidade a gente tem muita dificuldade, às vezes, de pegar alguns detalhes importantes. O primeiro detalhe importante é o abrigo onde elas ficam. Como esse aqui é muito simples, mas é um abrigo onde elas saem da chuva, ficam num local para que elas possam realmente descansar. A galinha gosta de subir em alguma coisa, ela está sempre subindo em alguma coisa, aqui ela vai subir por aqui. E aqui é o puleiro delas, né? Esse aqui é o puleiro onde elas vão ficar. Elas não gostam de ficar no chão, não. Elas ficam mais na parte externa, na parte alta, para que realmente possam dormir. Elas têm uma forma de descansar em cima das patas que permite com que elas durmam mesmo em cima do puleiro. Ah, a galinha tem que deitar, tem que ter travesseiro para ela, não. Ela vai dormir em cima do puleiro, ela vai, os ossos dela se encaixam e elas dormem. Assim como os outros animais em pé também conseguem dormir, por exemplo, o cavalo, a galinha também consegue dormir em cima do puleiro. E esse é o abrigo onde elas ficam. Mas nós vamos mostrar também a situação do ninho. Hoje, nessa primeira trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos mostrando a situação dos ninhos. Por quê? O ninho é um local muito importante, porque é o local onde ela vai chocar e nós vamos falar agora, inclusive, sobre os parasitas do ninho, tá certo? Para que você possa acompanhar com a gente essa sequência. Primeiro ponto é ter um abrigo para elas dormirem, né? E além de fazer uma escolha dos animais, das aves realmente, fazer a escolha com aves de qualidade que você vai usar como reprodutora. As aves, nós estamos mostrando aí algumas galinhas, você vai ver que realmente ela tem que ter qualidade, tem que ter tamanho, tem que ter peso mais ou menos adequado, para que ela possa realmente produzir. A galinha vai botar entre 8 e 12 ovos, algumas botam até mais, 16, 18, mas ela não suporta mais de 12 ovos não. Algumas chocam com mais, mas os ovos que ficam fora delas acabam gorando. Por esse motivo é importante com que você tenha essa noção. O local onde elas vão ficar abrigadas é o primeiro que você deve escolher. Então daqui a pouquinho falar sobre os ninhos também. Esse é um ninho simples, de realmente uma simplicidade bem peculiar. Esse aqui é madeira que a gente consegue lá no Ceasa de graça, o capim que a gente consegue aqui mesmo na roça. E aqui tem um detalhe, esse aqui já foi colocado. Antes de colocar esse capim, a gente costuma colocar o bolfo. O bolfo é um pozinho branco, a gente coloca, balança ele sobre o mato, depois você chega o mato, né? Aqui a galinha até já botou hoje, ela colocou o ovinho dela aqui, e a gente está numa sombra, então evita de cozinhar o ovo, né? Não cozinha o ovo, não estraga o ovo. A gente vai tirando os ovos depois, por quê? Porque se ficar muitos ovos aqui, os bichos atacarem, aqui tem muito tiu, tem esses bichos que comem os ovos, a gente perde os ovos. Deixa só um, esse ovo é chamado de indês, né? O pessoal da roça chama esse ovo de indês. Para quê? Para que a galinha chegue, se ela não achar o ovo aqui, ela não bota outro. Então ela abandona o ninho e vai para outro. Então para evitar isso, a gente deixa sempre um ovo aqui. Esse ovo na verdade não vai prestar para nada, porque ele vai sendo derrancado, vai balançando, tomando arranco, e depois a gente tira ele e coloca os que estão guardados lá. A gente coloca aqui no ninho para chocar, normalmente de 8 a 12 ovos, que é o que a gente coloca, dependendo do tamanho da galinha. Se a galinha tiver um corpo mais cheio, a gente coloca mais. Se é um corpo menos cheio, coloca mais. E por que a gente coloca esse bolfo aqui, ou pó, qualquer pó antibacteriano? Porque aqui dá muito piolho de galinha. O ninho da galinha, ele dá muito piolho, pulga. Por quê? Porque a galinha, quando ela vai chocar o ovo,
ela vai ter uma febre, essa febre de 21 dias, que é o período que ela gasta para poder chocar. Durante essa febre que ela tem, e ela fica muito tempo aqui, vai criar esses tipos de parasitas, que são a pulga, que é o piolho de galinha. Então, para evitar, a gente faz isso. Depois que ela deita, a gente faz nela também, né? A gente pega ela, passa o bolfo, joga um pouquinho de bolfo nela também e volta a jogar o bolfo aqui em cima, o antibacteriano aqui em cima. Isso não vai ter realmente, vai matar, evita formiga, as formigas normalmente sobem e acabam atacando também a galinha. Se quebrar algum ovo, elas atacam. Então, para evitar isso, a gente acaba usando esse tipo de produto para limpar, para ficar bem limpinho. Quando os pintinhos nascerem, e isso aqui ainda tem uma outra situação. Quando os ovos estiverem quase tirando, a gente leva esse ninho para um local mais baixo, ou então espera tirar e desce os pintinhos, porque senão, se eles começarem a ficar muito grandes, eles acabam caindo no chão e morrendo. Então, devido à altura aqui, né? Para proteger. Então, na verdade, a gente faz o ninho, coloca o remédio para evitar a pulga, o piolho e tudo mais. E depois que a galinha deitar para chocar, a gente vai colocar o remédio de novo. Assim ela vai chocar sem nenhuma perturbação. Imagina você deitado 8 horas por dia com a formiga te mordendo. É o que nós evitamos aqui. Batendo o remédio, você vai evitar que a formiga ataque a galinha durante o período. Ela fica se remexendo o tempo todo. Como ela se mexe muito quando tem formiga, ela acaba fazendo os ovos gorarem, né? Os ovos saem debaixo dela e ela vai gorar. Para evitar isso, a gente vai fazer esse trabalho, manter esse ninho sempre cuidado, né? Com o remédio, para evitar problema. Depois lá no galinheiro, que nós vamos ver na próxima semana, você vai ver que a gente faz o mesmo processo. Depois que o pintinho nasce, vamos fazer o mesmo processo. Limpar, cuidar, para que realmente ele tenha uma sobrevida tranquila. Mas antes de chegar no galinheiro, esse processo aqui, a galinha vai, conforme você viu agora há pouco, uma galinha está disputando o ninho com a outra, aqui não teve jeito porque ela não vai ficar aqui, perto de mim, mas a situação é essa. Esse cuidado que eu falei aí é fundamental para que você tenha, que ela fique os 21 dias aqui, sem ficar descendo toda hora, sem nenhum problema. E o alimento, quanto mais perto dela ficar, melhor, né? Tem gente que coloca o alimento até na beiradinha aqui para evitar dela descer muito. A galinha que desce muito do ninho, gora mais ovos. E a galinha que desce menos, gora menos. Existem galinhas que nascem para ser mães, outras não são. As que nascem para ser mães realmente, assim como a vaca, como o ser humano, com tudo que é vivo, acaba evitando os acidentes, né? E ela não vai pisar no pintinho, ficar matando o pintinho, mas cada um, você vai ver a primeira vez que ela tirar. Se ela for uma boa mãe, chamar os pintinhos direitinho, ela serve. Se não for, você descarta, né? Ela vai virar uma galinhada, tá bom? Sobre o ninho era isso aqui. Nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre a galinha caipira. Ali é o nosso galo, é um galo de boa qualidade, não é muito pesado. O galo não pode ter peso muito grande não. O galo muito pesado, ele machuca muitas galinhas, alguns chegam a cortar por cima das costas da galinha. Por esse motivo ele mantém um peso mais leve, um animal, uma ave com um peso mais leve. Entre 2,5 e 3,5 no máximo. Acima de 4 quilos, ele já começa a machucar as galinhas. Sobre as margens de uma estrada, uma simples pensão existia. A comida era tipo caseiro e o frango caipira era o prato do dia. Proprietário, homem de respeito, ali trabalhava com sua família. Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma